Fala, gente boa. Bom, a próxima imagem, tá? A próxima gravura, né? Na verdade, o mapa, né? Será do bairro Iririú, tá? Que é esse local aqui, né? Está sendo, que fica entre esses pontos vermelhos, tá? Existe aqui um mapa menor do Iririú, tá? Que é esse ponto aqui, ó, até vou aproximar para vocês, né? Que é esse ponto vermelho, tá? Então, esse ponto vermelho é o mapa do bairro Iririú, tá? Bom, a próxima gravura, tá? Será essa aqui, tá? É um outro mapa, tá? Só que é um mapa de Joinville, né? Só um instante. Esse mapa de Joinville, tá? Nele aparecem as representações, tá? Dos principais rios da cidade. Então aqui nesse mapa, né? Que vocês estão vendo, aqui aparece o Rio Cachoeira, o Rio Morro Alto, o Ribeirão Matias, né? O Rio Itaú, né? Então, os principais rios da cidade aparecem nesse mapa aqui, tá? Bom, eu estava falando sobre as cacas, né? A história das cacas em Joinville, né? Eu tinha dito, né, que havia uma lei, né, de 1905 que determinava que toda caca que os moradores de Joinville fizessem, elas teriam que ser armazenadas, né, em tinas, né, tinas ou cubos, né? Bom, em 1907 foi baixada uma outra lei, uma lei municipal, obviamente, tá? Que ela determinava, tá? Eu tinha dito no vídeo anterior, tá? Que os moradores de Joinville naquela época, tá? Eles pagavam uma taxa, tá? Pelo recolhimento das tinas, e essas tinas, tá? Elas eram alugadas, né? Bom, quem não pagasse, tá? Eu tinha dito que em 1907 foi baixada uma lei municipal, tá? Por essa lei de 1907, quem não pagasse essa taxa de recolhimento das tinas, tá? Ele teria essa dívida, tá? Ela seria executada na justiça, tá? Então, se não fosse por bem, seria por mal, tá? E em 1909, tá? Numa edição do jornal Comércio de Joinville, Comércio com dois M's e sem acento, tá? Então, na edição do dia 7 de agosto de 1909, essa matéria, tá, desse jornal, em 1909, ela traz reclamações de moradores da estrada Santa Catarina, tá? Esses moradores, eles reclamavam pelo fato das tinas das residências deles, né, não serem recolhidas, né? Então, até vou mostrar para vocês aqui a matéria desse jornal, né? Então, foi essa matéria aqui, tá? Do jornal Comércio de Joinville, no dia 7 de agosto de 1909, tá? A tal da Estrada Santa Catarina, tá? Para que vocês saibam, hoje é a Avenida Getúlio Vargas, tá? Sim, até 1940, esse foi o nome do que hoje é a Avenida Getúlio Vargas, Estrada Santa Catarina, ou Katharinenstraße, tá? Então esse é o antigo nome dessa avenida, tá? Mas voltando, tá? Nessa ocasião, 1909, quem recolhia as tinas, tá? Com as cacas, não era a prefeitura. Esse serviço era um serviço terceirizado. Era uma empresa que realizava esse serviço. Infelizmente, os jornais da época não especificam que empresa era essa, tá? Mas afinal de contas, por que esse povo todo, esses moradores do que hoje é Getúlio Vargas, eles estavam reclamando, tá? Porque, afinal de contas, por que as cacas deles não eram recolhidas? Porque a empresa que prestava esse serviço, isso não constava do contrato que havia entre a prefeitura e essa empresa. Então, essa região, que vale hoje a Avenida Getúlio Vargas, né, ela não era contemplada, né, por esse serviço de recolhimento das tinas, né? Então, por isso que esse povo todo estava reclamando, tá? Foi só em 1915, ou seja, 6 anos mais tarde, que a prefeitura ela acabou realizando uma concorrência, tá? Uma concorrência pública para determinar qual seria a nova empresa que executaria esse serviço, tá? Eram dois concorrentes, tá? Que era o Omar, que era o Oscar Heromática, tá? E o outro concorrente, tá, a esse serviço foi o Emílio Mantoffel, né? Bom, o Emílio Mantoffel, ele acabou sendo o vencedor dessa concorrência, tá? Então ele acabou assinando um contrato com a prefeitura, e esse contrato ele tinha 2 anos de duração, tá?
Bom, em 1915, além dessa concorrência pública, né, que acabou sendo vencida pelo Emílio Mantoffel, a prefeitura ela acabou baixando uma série de regras, disciplinando essa questão do recolhimento das tinas, né? Bom, as tinas, né, por essas determinações da prefeitura, em 1915, tá, elas teriam que ser recolhidas pelo menos 2 vezes por mês, tá? O recolhimento das tinas ele ocorreria entre as 11 horas da noite e as 5 horas da manhã, tá? Sempre em dias úteis, né? Por uma dessas determinações da prefeitura, tá? O local onde essas cacas, né, seriam atiradas, né, elas seriam jogadas, ele teria que estar a pelo menos 1 quilômetro de distância do perímetro urbano de Joinville, tá? Bom, o Emílio Mantoffel ele acabou sendo escolhido, né, pela prefeitura pelo fato de do valor que ele apresentou, né, ser um valor bem mais em conta. Então o valor que ele cobraria pelo aluguel das tinas seria um valor bem mais acessível, né? E o local onde essas cacas, né, elas seriam atiradas, ele ficaria a 5 quilômetros do perímetro urbano de Joinville, tá? Antes que vocês me perguntem, mas que local é esse onde o Emílio Mantoffel ele atirava as cacas de Joinville, tá? Era justamente onde hoje é o Iririú. Sim, o Iririú, né, o atual bairro Iririú, era o local onde eram jogadas as cacas de Joinville, tá? Então, eu tinha dito que o Emílio Mantoffel, né, ele foi o vencedor dessa licitação pública, né? Isso foi no dia 22 de fevereiro de 1915. Então, nessa data, de 22 de fevereiro de 1915, é que a prefeitura anunciou que o Emílio Mantoffel ele havia vencido essa licitação, tá? Bom, só que pouco mais de 2 meses mais tarde, no dia 1º de maio de 1915, numa matéria que foi publicada no jornal Comércio de Joinville, tá? Segundo essa matéria, os moradores do Iririú, né, obviamente, né, mais do que obviamente, eles acabaram abrindo berreiro. Eles não queriam, né, que as cacas da cidade fossem jogadas lá no Iririú, né? Então o então prefeito, né, o Abdon Batista, que dispensa qualquer comentário, tá? Ele anunciou que dali a uma semana, tá? A prefeitura ela acabaria escolhendo um outro local onde seriam atiradas as cacas da cidade, tá? Então imagine vocês, né? Se esse local, né, onde fossem atirados todas as cacas da cidade, ainda continuasse lá no Iririú, né? Então imagine os cerca de 26 mil moradores, né, do bairro Iririú, né, que essa é a população atual do bairro, né, tendo que conviver com esse verdadeiro cheirinho gostoso, né? Bom, deixa eu ver se eu estou me esquecendo mais alguma coisa. Sim, essa aqui, o que eu mostrarei para vocês agora, tá? É a matéria que saiu no dia 1º de maio de 1915, né? Comentando a respeito dessa reclamação, né? Dos moradores do Iririú, né? Bom, eu estou falando tanto em recolher cacas, em jogar as cacas, né? Bom, em 1921, tá, já havia um projeto, tá, de se criar um sistema municipal de recolhimento de esgoto, tá? Bom, eu acabei de dizer que esse projeto era de 1921, né? Bom, foi só em 1983, repetindo, em 1983, tá, que foi inaugurada a primeira estação de tratamentos de esgotos, né? De tratamento de esgoto de Joinville, tá? Essa estação de tratamento de esgoto, que foi inaugurada em 1983, tá? Ela atendia apenas 10% da população de Joinville, né? À época, 1983, tá? Então, apenas os moradores do centro, do América, do Bucarém, do Floresta, do Guanabara e de parte do Anita Garibaldi é que tinham as cacas, né, os esgotos, né, que eram das suas residências tratados, tá? Em 2022, né, que foi a data do último censo do IBGE,
78% de todos os 173.186 domicílios de Joinville, tá? Tinham esses 78% dos domicílios de Joinville em 2022 tinham acesso à rede geral de esgoto de Joinville, tá? Só que havia um porém, né? Esse número é um número bem expressivo, tá? Infelizmente, bem abaixo, né, do número ideal, só que havia um porém, tá? Em 2022, 621 domicílios de Joinville, tá? Em 691 domicílios de Joinville, o esgoto ele era tirado diretamente em algum rio, em algum córrego, em algum lago ou simplesmente no mar, tá? Então, em pleno século XXI, tá? É inadmissível saber que isso ainda existe, tá? Existe ainda, infelizmente, em Joinville, ainda existem pessoas que atiram o esgoto em locais inapropriados, tá? Uma última curiosidade, tá? Em 2022, 4,55% das residências, dos domicílios de Joinville, tá? O esgoto de 4,55% dos domicílios de Joinville tinham um saneamento inadequado, ou seja, eles não tinham conexão com a rede geral de esgoto da cidade, tá? Então, em pleno século XXI, infelizmente, ainda existem fatos, né, coisas, né, deploráveis como essa, tá? E recentemente, isso há uma semana atrás, mais ou menos, né? Não me recordo agora o nome do cidadão, né? Teve um cara que publicou uma foto de um entulho nos fundos da Arena Joinville, tá? Então, será que o indivíduo, né? Que o cidadão que faz algo como isso, que joga o seu lixo ou atira o seu esgoto em qualquer lugar, ele tem moral, ele tem ética para criticar a classe política de Joinville, né? A classe política de uma maneira geral? Então essa é a pergunta que fica, né? Então antes que as pessoas reclamem do calor, né, muito acima do esperado, né, do característico dessa época do ano, ou reclamem do lixo, né, encontrado por Joinville, encontrado em locais públicos da cidade. Então, antes que as pessoas reclamem disso, que cada um faça a sua parte, que cada um conecte o esgoto da sua residência à rede geral de esgoto e que jogue o lixo em locais adequados para isso, tá? Então, muitas pessoas que reclamam, que até xingam a classe política, elas não fazem a sua parte, né? Infelizmente também não são poucas pessoas, tá? Então, vou ficando por aqui. Mais uma vez eu agradeço a atenção e o carinho de todos vocês, né? Principalmente a paciência em assistir os vídeos, né, desse mal acabado aqui, né? E como sempre e tradicionalmente, fui!